Aí então a gente parou, terminou Gênesis 32. No capítulo de Gênesis 32 a gente terminou em Peniel, né? Em Peniel nós vimos que Deus que veio lutar. A gente viu na aula anterior o capítulo mais obscuro da Bíblia, o capítulo, assim, um dos capítulos mais difíceis que tem, né? Porque tem muitos questionamentos, né? Por que Deus veio lutar com Jacó, né? Porque quando você luta com alguém é porque você quer algo desse alguém, né? Então aqui a gente vê que não foi Jacó que foi lutar com Deus, né? Foi Deus que foi lutar com Jacó. Então Deus queria algo de Jacó, né? Então Deus veio e lutou com Jacó. E a gente viu que Jacó a princípio estava resistente ali, não queria ceder o que Deus estava querendo que ele cedesse, né? Então Deus ia embora, e então a gente viu que então Jacó caiu a ficha, ele percebeu que ali era Deus. E ele se entregou. E quando ele se entregou, ali na sua fraqueza, quando Deus tocou a coxa dele, ali manifestou a fraqueza de Jacó. E quando ele se tornou fraco, quando ele se rendeu, caiu aos pés e não deixou o anjo ir, mas não por meio da força, mas através da súplica e do clamor. Então a arma de luta de Jacó mudou. Na primeira parte da luta, a gente viu que a arma da luta de Jacó foram os braços dele mesmo. Ele quis lutar por ele mesmo. Na segunda parte da luta, que é a parte que ele saiu vencedor, ele mudou a estratégia da luta dele, ele mudou a arma de luta dele. E passou a não ser mais os braços dele, passou a não ser mais a força dele, mas sim o clamor, a súplica dele. Então o clamor, a súplica dele foi muito potente, foi muito maior e o tornou vencedor. Então Deus deu para ele, não porque ele venceu a Deus, mas porque ele mereceu. Então ele se tornou vencedor daquela súplica, ele se tornou merecedor daquela bênção. Então ele lutou tanto por aquilo. Na segunda parte, né, quando ele se ajoelha, cai aos pés, suplica, chora e implora pela bênção. Então, ali, a partir do momento que ele larga das mãos dele, do poder dele físico, e começa a se entregar a Deus e suplicar, né? Então, ali naquele momento ele vence. Mas não é que ele vence sobre Deus, mas ele vence em convencer o coração de Deus a entregar para ele aquilo que ele tanto queria. Então ele não se tornou vencedor sobre Deus, mas ele tornou-se vencedor da bênção, né? Que era o que ele tanto queria, vencedor sobre aquilo que ele tanto queria, porque sobre Deus a gente não tem como a gente vencer a Deus, né? A gente vence com Deus. Então Jacó venceu com Deus e venceu e teve direito à bênção dele. Então, a partir de então, ele foi renovado, foi dada uma nova identidade para ele, porque Deus não podia abençoar um enganador, né? Uma pessoa que não era merecedor daquela bênção. Então Deus muda a identidade de Jacó, e naquele momento ele passa a se chamar Israel, que é aquele que luta com Deus, né? Então a partir de então a identidade dele mudou, e as conquistas dele começaram a ter um novo olhar a partir de então, porque até então ele era aquele que ganhava por meio da enganação. Jacó foi aquele que ganhou por meio da enganação, da esperteza, né, da trapaça. Então agora o nome dele revelava que ele era aquele que ganhava com Deus. Então Deus dava para ele, ele ganhava junto a Deus. Então não era mais uma artimanha dele, não era mais uma trapaça, não era mais um movimento dele, né? Então a gente viu que Deus teve que trabalhar muito com a confiança de Jacó. Havia um grave problema na confiança de Jacó. Então Deus teve que trabalhar muito nessa confiança. Jacó não confiava em Deus, nos desígnios de Deus, em Deus fazer sozinho o seu caminho. Ele queria a Deus, ele queria a bênção, ele queria alcançar a Deus, mas ele não confiava nos desígnios de Deus. Ele não confiava no que Deus ia fazer. Então ele precisava ser trabalhado nessa confiança. A gente vê que desde sempre ele demonstra isso. Quando ele era mais novo, ele comprou a primogenitura, então ele queria muito, ele sempre quis muito, ele tinha muito desejo em conhecer, ele queria muito servir a Deus, ele queria muito encontrar a Deus, mas ele não sabia como. Mas o amor dele era genuíno, o amor dele era real, e Deus então se agradou disso. Porém Deus teve que trabalhar
trabalhar com ele, porque ele tinha um certo problema ali com relação ao caráter, com relação à confiança dele. Então ele teve que realmente ser moldado, né? Deus teve que quebrar ele e refazê-lo para que ele viesse a ser realmente merecedor, né, da semente da promessa, né? Então, para que ele merecesse que realmente na genealogia de Jesus o nome dele estivesse lá. Então, ele teve que Deus teve que trabalhar muito ali com ele, né? Então a gente vê que quando ele era mais novo, ele comprou a primogenitura do irmão. Então até então não foi errado o que ele fez, porque o irmão vendeu, né? Foi um trâmite legal, mas o problema foi ele se apoiar em formalidades. Ele se apoiava muito em coisas que ele podia fazer. Ele achava que ele tinha que fazer pelas mãos dele, né? E ele não confiava nos desígnios de Deus, porque a primogenitura não quer dizer tanto assim para Deus. Tanto que muitos que não são primogênitos, Isaac mesmo não era o primogênito de Abraão, mas foi nele que veio a semente, que veio a promessa de Deus. Então, mas Jacó não entendia isso. Jacó, ele se apegava às formalidades. Então ele achava que se ele tivesse a primogenitura, ele ia ganhar a bênção. O interesse dele era a bênção, então ele fazia de tudo para conseguir a bênção. Então primeiro foi a primogenitura, aí ele achou que ia ganhar a bênção. E ele não recebeu, passou anos, ele era novo quando comprou a primogenitura. Aí depois, com 77 anos de idade, a gente viu que ele, querendo de qualquer forma a bênção, a qualquer custo a bênção, ele engana o pai dele e o irmão, só que a Deus não tem como enganar. Então aqui havia uma falta de confiança com Deus, né? Se ele já havia comprado a primogenitura naquela época, então ele já tinha o direito sobre a bênção referente àquela primogenitura. Ele não necessitava de fazer aquilo, né? Aquilo só levou a um ensinamento maior sobre o caráter dele depois. Então a gente viu que ele foi e enganou o pai, enganou o irmão, mas não enganou a Deus. Não tem como fugir de Deus. Aí ele fugiu do irmão, porque ele provocou a ira de Esaú. Quando ele provocou a ira de Esaú, a gente viu que a mãe dele ouviu ele pelos cantos falando que só ficava feliz e consolado em saber que ele ia matar o irmão dele. Então ele fugiu. A gente viu que ele foge de Esaú. Ele foge de Esaú, ele foge do problema que ele fez. Porém, o problema não foge dele. Não tem como a gente fugir do nosso problema. Ele causou ali uma tempestade enorme na vida do irmão. Porém, toda aquela atitude que ele teve errada tinha consequências. Então ele achava que fugindo dali ele não sofreria as consequências da ação dele, mas as consequências foram com ele. Então onde ele fosse, onde quer que ele fosse, ele levaria as consequências nele, porque era uma consequência que estava embutida nele, que ele havia plantado, então uma hora ele ia colher aquilo. Então ele foi embora para Padã Arã. A gente viu no meio do caminho, a gente viu que ele teve um sonho, foi o primeiro contato dele com Deus. Imagina, ele tinha 77 anos de idade, um homem que queria muito contato com Deus. O primeiro contato que aquele homem teve com Deus, após 77 anos de espera, de angústia, ele estava fazendo de tudo para Deus ter um contato com ele. O primeiro contato de Deus, ao invés dele agradecer o contato de Deus, ele vai e põe Deus à prova. Ele precisava pôr Deus à prova. Então tinha um certo problema de confiança ali em Deus. Em vez de ele agradecer e confiar, se Deus falou que ia fazer ele chegar em Padã Arã vivo e ia voltar para a casa do pai dele vivo, ele tinha que confiar no que Deus falou. Mas não, ele falou assim, se isso acontecer mesmo, se o Senhor fizer o que você está me prometendo, aí o Senhor vai ser meu Deus. Se não, não. Então a gente vê que tinha um problema ali de confiança, né, dele com Deus. Ele tinha um certo problema ali de confiança. E ele era tão acostumado a negociar, ele era tão acostumado a ter as coisas na mão dele e ele ter a última palavra, que ele quis dar até a última palavra com Deus. Ele achava que sempre ele dava a última palavra, que ele que dava o último passo, então ele queria até fazer isso com Deus. Então a gente vê como Deus começa a trabalhar na vida dele, né? Então ele chega lá na casa de Labão. A gente vê que ele fica lá na casa de Labão e Deus só vem falar com ele na casa de Labão quando tá perto dele ir embora. Então, ou seja, Deus ficou quase 20 anos sem falar com Jacó lá. Porém, a gente percebe que Jacó, ele vivia na casa de Labão. Labão adorava outros deuses. Porém, Jacó, ele não se
converteu aqueles outros deuses, ele continuava adorando o Deus único, o Deus verdadeiro. Então ele foi para Labão e lá ele sofreu. Então ele viu, ele começou a aprender a força, a marra, né? Não aprendeu por bem, começou a passar aquilo mesmo que ele fez, ele passou exatamente o que ele fez. Então ele foi e brincou com a primogenitura. Da mesma forma ele foi enganado com a primogenitura. Aí a Lia enganou ele porque ela era a primogênita. Então realmente a mesma coisa que ele fazia, ele estava recebendo. E a gente vê que em momento nenhum ele reclama. Ele não reclama, Jacó não reclama, porque ele sabe que merecia. Então ele não reclama porque ele sabe que aquilo tinha um sentido e que tinha um porquê que ele estava passando aquilo. Então ele não reclama. Então ali Deus começa a trabalhar nele também um senso de justiça. Porque quando aconteceu, certamente ele deve ter falado, eu tô certo, era direito meu, eu tinha que receber a bênção mesmo. Então ele deve ter ficado topetudo. Ele deve ter ficado altivo pro irmão, tudo. Tanto que a gente vai ver que agora ele vai ser outra pessoa, um cordeirinho, vai ser outra reação, não vai ser essa. E provavelmente nessa época ele era altivo, ele levantava a cabeça, eu tenho direito, é meu direito. Então a gente vê que Deus começa a trabalhar com a justiça nele, e ele começa a se pôr no lugar do outro. A gente vê que Jacó tinha um grande problema, ele não se colocava no lugar do outro e ele não pensava nos outros. O importante era ele. É ele por ele mesmo, é o que ele quer, doa quem doer, passe por cima de quem passar. Ele fazia o que ele queria para ele. Então a gente vê que ao longo do tempo Deus começa a trabalhar isso, e agora a gente encontra um Jacó que se preocupa com os outros e que ele consegue sentir a dor do outro. Então agora ele já consegue sentir a dor do irmão dele, ele consegue ver que o que ele fez é imperdoável, que o que ele fez não se faz. Então agora ele é colocado num senso de justiça, né? Foi mudado o caráter dele de uma tal forma que foi impressionante a mudança assim de Jacó, né? E a confiança em Deus, né? Porém, antes dele ter aquele encontro com o anjo, a gente vê que a confiança ainda tá meio capenga, não tá totalmente 100%. Porque ele ora aqui, mas ele fala, deixa eu garantir uns presentes aqui, né? Então ele dá uma orada aqui pra Deus, mas deixa eu separar uns presentes aqui pro meu irmão. Então ele ainda fica meio capenga, assim, com relação à confiança com Deus. Ele ainda tenta resolver na mão dele, né? Então ele tem ainda esse costume de resolver, ele ainda acha que é pela mão dele, né? Ele ainda acha que ele ia resolver, ainda faltava ainda confiança plena em Deus, né? Então aqui a gente viu, mesmo antes do encontro com Deus que ele teve em Peniel, quando houve a luta, né, que o anjo o desafiou, mesmo antes disso ele ainda estava meio capenga. Ele orou para Deus, falou, Deus, eu não mereço nada disso, eu não sei o que, mas deixa eu garantir uns presentes. Ele orava, mas separava uns presentes. Então ele não confiou totalmente, né? Ele confiava, mas queria garantir o que ele podia fazer pela mão dele. Até que Deus vem, tem um encontro com ele físico, porque aquele homem precisava de algo mais forte, ele precisava ser tocado, porque o primeiro encontro não foi o suficiente. O que ele passou, a experiência dele não foi o suficiente com Labão, porque ele, apesar das artimanhas dele ter colocado lá aquelas varas, que ele riscava as varas, e os animais começaram a nascer conforme ali o que ele fazia, Deus veio depois avisá-lo, né? Não é por causa da sua estratagema, não é por causa da sua mão, é porque eu tenho visto que Labão tem feito contigo, né? E eu tenho feito justiça. Então, assim, Deus mostrava para ele que era com ele, mas ele não tinha confiança plena em Deus ainda. Então Deus já havia falado desde o início, eu vou fazer você ir para Padan Aram, mas eu vou fazer você voltar para casa do seu pai em paz. Eu vou te cuidar. E Deus ainda fala, quando faz a promessa, eu não te deixarei enquanto eu não fizer tudo o que eu lhe prometi. Deus fala tudo isso. E o homem vai levantando. Tá bom, se eu chegar vivo, você vai ser meu Deus. Então ele tinha um certo problema ali de confiança com Deus, que era complicado. Deus precisou trabalhar muito em Jacó, né? Não foi à toa que ele recebeu outro nome, né? Agora, depois que ele termina aquela luta ali com o anjo, né? Ainda na luta, ele ainda teve que aprender. Porque a primeira parte da luta, ele não queria ceder a Deus. Ele lutava ali com os braços dele e não queria ceder a Deus. Quando ele percebeu que ali era Deus,
Aí o negócio mudou, então ele se rendeu. Aí ele venceu. Ele só venceu quando ele se rendeu, quando ele se dobrou. Enquanto ele lutava com as mãos dele, com a arma dele, ele não vencia. Quando ele lutou com o clamor dele, ele venceu. A gente vai ver mais pra frente, nas guerras que tem mais pra frente, quando a conquista da Terra Prometida, os levitas, os oradores, iam sempre à frente orando a Deus, iam sempre fazendo orações à frente da guerra. Por quê? Porque eles sempre tinham em mente que a oração é mais forte do que os braços na luta, né, do que os braços em si. A oração é mais poderosa. Então, os oradores iam na frente. E é a mesma coisa Jacó. Jacó, enquanto ele lutou com os braços dele, ele estava ali naquela luta com o anjo, ele prevalecia. Porém, nem sempre prevalecer é bom. Então, Jacó prevalecia igual ele prevaleceu sobre o irmão. Ele conseguiu o que ele queria sobre o irmão, ele prevaleceu sobre o irmão, só que compensou, valeu a pena, ele precisou fugir, precisou colher tudo que aconteceu. A segunda luta, ele ia prevalecer sobre Deus, ele estava prevalecendo na primeira parte sobre Deus, compensava? Não. Então, quando ele se rendeu, quando ele se ajoelhou, ele prevaleceu, porque para Deus, nós prevalecemos quando nós estamos debaixo da asa dele, porque Deus entende que nós somos vencedores quando nós nos voltamos para ele. O primeiro caso que a gente vê de alguém que fica alegre em perder é Deus. Deus fica alegre em perder quando você merece algo dele. Você clama tanto, pede tanto, que ele fala, nossa, eu perdi. Ele fica alegre em perder e te dá o que você pediu. É o que aconteceu com Jacó. É o que acontece com Ana, quando ela clama, Deus ora, chora, se humilha e Deus dá não só um filho, mas dá vários filhos para ela. Então Deus se alegra em perder, mas não em perder a gente, mas sim quando nós somos vencedores daquilo que nós queremos. Nós clamamos com tanta voz, com tanta força que Deus nos dá, né? Deus é vencido, porque a gente vê que no caso de Jacó, Deus já estava indo embora. Deus foi lá para tocar Jacó, mas Jacó não se deixava ser tocado por Deus. Jacó não queria ser tocado, não queria o toque de Deus ali, né? Então a gente vê que no final Deus mostra, ó, eu podia fazer o que eu quisesse com você, e toca a coxa dele para falar, olha o que você perdeu, né? Ó, o quão poderoso podia ser o nosso encontro, né? Então cai a ficha de Jacó, e Jacó percebe que ali era Deus. E então ele, na fraqueza dele, é fortalecido por Deus e sai vencedor. Na fraqueza ele se torna um vencedor. Então é incrível como Deus trabalha com relação à confiança de Jacó. Então, lembrando que agora ele terminou a luta lá no Val de Jaboque, lá no rio de Jaboque, ele terminou a luta. E ele sai da luta, termina a luta, a gente vai ver que ele sai da luta capenga, olha pra cima e vê o irmão vindo com 400 homens. Então ele tá vindo sujo, suado, fedido, tá numa situação braba ali, porque ele sai, acabou de lutar com um anjo ali, e foi uma luta não foi uma luta fácil não. A pessoa ficar a noite inteira lutando, né, e depois ali ele com a coxa quebrada, tudo, e continua ali persistindo. Então ele devia estar numa situação que aos olhos humanos era uma situação deplorável assim ao olho humano, né? Deveria estar sujo, deveria estar bem mal assim ao olho humano. Então a gente vê agora no capítulo 33, no versículo 1. E Jacó, levantando seus olhos, então ele termina aqui a luta, né? Ele venceu, recebeu a benção dele e Deus foi embora, né? Jesus Cristo foi embora. Então ele vai feliz da vida e levanta os olhos. Agora com a benção dele ali, ele levanta os olhos e eis que vê Esaú e 400 homens. Aí fala, eita, então ele já levanta, né? Não tem mais o que fazer. Agora a gente vê que ele não ele não cria mais estratégias para tentar subornar Esaú. Ele não cria mais estratégia para tentar comprar nada de Esaú. Agora ele vai criar estratégias realmente
para que se permaneça vivo, né? A maior parte do povo dele se permaneça vivo. Então ele vai começar a separar o povo, separar a família dele por prioridade para ele. Então a gente vai ver que ele vai começar a separar a família dele por afeto, né? Então o que ele faz? Jacó levanta os olhos, vê que Esaú vem vindo com 400 homens, então ele começa a dividir os filhos entre as mães. Então ele coloca todos os filhos de Lia com Lia, todos os filhos de Raquel com Raquel, todos os filhos de Zilpa com Zilpa e todos os filhos de Bila com Bila. Aí ele separa primeiro por mãe, aí depois vem a ordem de afeto. Aí ele coloca as servas primeiro, coloca a Lia depois e por último Raquel e José, né? Então ele separa por ordem de afeto. Caso, né, pensa ele, o irmão dele chegasse enfurecido e quisesse matar, ele mataria Jacó, porque Jacó vai à frente de todos eles. Ele mataria Jacó, não contente em matar Jacó, ele mataria Zilpa, mataria Bila, mas talvez ele se satisfaria ali já em matar tanta gente, pararia. Ou José, Raquel, Lia e os filhos teriam oportunidade de fugir, né? Enquanto vissem ali um massacre das servas, elas teriam oportunidade de acabar fugindo. Então ele prepara essa estratégia, mas já não é uma estratégia para tentar convencer, é uma estratégia realmente de defesa. Agora ele muda, né? Porque antes Jacó era um homem estrategista de ataque. Agora a gente vê que é um Jacó estrategista em defesa. Então agora ele vai preparar uma estratégia de defesa conforme o afeto que ele tem. Aí no versículo 3 fala assim: e Jacó passou adiante deles e se curvou na terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então aqui a gente já vê um Jacó diferente, né? É um Jacó humilde, né? Porque não deve ter sido fácil, né? Jacó passou a vida inteira querendo o que Esaú tinha, né? Querendo ser Esaú, querendo ser primogênito, querendo ser Esaú. Então ele passou a vida inteira querendo provar que ele era mais que Esaú, que ele merecia mais a primogenitura que Esaú, que ele merecia mais a bênção que Esaú. Então ele passou a vida inteira dele tentando provar isso. E agora a gente vê que ele está ali se humilhando, porque ele está reconhecendo que ele não precisa daquilo, que ele não merece aquilo, que realmente a primogenitura é de Esaú. Então agora a gente vê que ele volta totalmente humilde, né? Como Deus trabalhou com ele nessa luta, né? Agora a gente não vê um Jacó que volta erguido, né? Já, imagina, um homem que acabou de lutar com Deus, não queria deixar Deus vencer ali. Aí ele volta já, né? Já entendeu, né? Não é toda luta que você tem que vencer, tem lutas que a gente tem que se dobrar. Aí ele já volta um novo homem. Aí ele volta já tendo consciência do que ele fez, né? Tendo consciência que não é fácil perdoar o que ele fez, né? Então ele vai e volta e se ajoelha, ele se curva 7 vezes. Quando fala que ele se curva, ele não se curva assim, igual os chineses fazem, né? Que se dá uma curvadinha assim. Não, ele se curva até o chão. Como você fazia para entrar na presença do rei. Quando você ia, nessa época, quando você ia na presença do rei, você punha os joelhos no chão e fazia assim, se curvar, quase beijando o chão, né? Você ficava assim no chão. Então, você tinha que se curvar assim para um rei, para entrar na presença de um rei. A gente vê que aqui ele não se curva só uma vez, ele se curva 7. E aqui mostra que Jacó só para de se curvar porque Esaú impede ele de continuar se curvando. Se não, porque ao que parece que Jacó dá um passo, se curva, aí dá um passo, se curva. Conforme ele vai andando, cada passo ele se curva. Então ele dá 7 passos. Aí o irmão vendo aquilo, o irmão impede ele de continuar aquilo, porque senão ele ia se curvar mais 15 vezes, parece. Então ele se curva ali 7 vezes pro irmão, né? Então a gente já vê assim que ele não só demonstrou mediante os presentes, né, o reconhecimento que ele tinha do irmão, que ele reconhecia que o irmão era merecedor de todas as honras dele, né, de toda a honraria, que o irmão dele era alguém superior a ele mesmo se chamava de servo de Esaú, chamava Esaú de senhor.
mandou todos aqueles presentes dignos de rei, e agora ele ainda faz reverência a ele como se faz para um rei. Só que para um rei você faz uma vez. Ele fazia, a cada passo que ele dava, ele fazia. E quando você faz essa reverência para um rei, é porque você está pedindo permissão para estar na presença, porque você não deveria, você não merece estar na presença daquela pessoa. Então você faz uma reverência pedindo permissão para entrar, porque você não é merecedor de estar na presença daquela pessoa. E ele, cada passo que ele dava, ele fazia isso, reconhecendo que ele não merecia estar na presença do irmão dele. Então ele tenta aqui, Jacó tenta colocar as coisas no devido lugar agora, né? Só que a gente vê que agora é um Jacó que ele não vai tentar colocar as coisas no devido lugar por meio de presente, porque primeiro o pensamento dele foi comprar o irmão com presente, né? Como ele comprou a primogenitura com prato de ervilha, quem sabe agora de lentilha, quem sabe agora ele compra o irmão com presente. Mas agora ele volta outra pessoa. Aí ele já volta entendendo que não é assim. Você não vai comprar, ele não pode comprar nada. Então ele tem que reconhecer o erro dele. Assim como Deus o perdoou pelo grande enganador que ele foi, ele tem que agora obter o perdão do irmão dele, né? Então ele tem que reconhecer quem ele realmente é, né? Então ele teve um grande aprendizado naquela luta com Deus, que ele viu que ele só venceu, ele só conseguiu a bênção que ele tanto queria quando ele se humilhou e reconheceu quem ele era. Então agora ele volta no Jacó, que ele se humilha para Esaú e reconhece quem ele é. Ele reconhece o que ele fez para Esaú. Então ele vai ajoelha 7 vezes reconhecendo que ele não merecia estar na presença do irmão e pedindo licença para estar na presença do irmão. Então ele se ajoelha até o chão. Aí no versículo 4 a gente vai ver que Esaú vai interromper isso, porque senão Jacó vai ficar dando 15 passos e se ajoelhando até chegar a Esaú, porque cada passo que Jacó dava, ele se ajoelhava em reverência ao irmão. Aí no versículo 4 a gente vê que Esaú, vendo essa situação, ele corre. Então imagina, Esaú estava longe, se deu tempo dele correr até Jacó, imagina o quanto que Jacó ainda ia ficar se ajoelhando até o chão, né? Ele estava longe, deu até para dar uma corrida. Então Esaú vem correndo para encontrar Jacó. E ele abraça Jacó e se lança ao pescoço de Jacó. A gente vai ver aqui que quando Esaú se lança ao pescoço de Jacó, abraça Jacó, ele se joga no chão com Jacó. Ele vai, se joga ali no chão, abraça Jacó no chão e os dois ficam ali no chão. E a gente vê o desespero. Esaú tinha pressa em amar o irmão. Esaú tinha pressa em abraçar o irmão. Não dava para esperar ele ficar se ajoelhando até chegar até ele. Então Esaú teve pressa, saiu correndo. Não dá para esperar isso. Então a gente vê aqui nesse capítulo, a gente vai aprender mais com Esaú do que com Jacó. A gente aprende muito com Esaú nesse capítulo. É muito incrível a reação de Esaú. Esaú nos ensina muito nesse capítulo. Aí a gente vê que ele estava com pressa, ele queria expressar o amor dele, ele queria reencontrar o irmão dele, então ele não tinha tempo para o irmão dele ficar fazendo ali reverência para ele até chegar até ele, não. Então ele sai correndo e se lança nos braços de Jacó e ele começa a beijar Jacó desesperadamente, né? E começa a chorar ali de afeto, né, em sinal de afeto a Jacó. Então aqui a gente vê o maior aprendizado, né, que vem de Esaú. Esaú era um homem vingativo, era um homem rancoroso. Ele podia ter se aproveitado dessa situação, né? Se ele continuasse na mesma situação que ele era antes, ele podia ter se aproveitado e ficado ali parado, saboreando a humilhação de Jacó. Então Esaú, ele também foi um homem que mudou. Ele podia ter ficado lá atrás olhando, ajoelha mais um pouquinho. Ele podia ter ficado esperando o irmão dele se humilhar. Mas a gente vê que não, que Esaú também estava mudado, né? Que Esaú veio com o coração aberto realmente, né? Porque ele podia ter ali esperado, né, por ainda ter um ímpeto de vingança ali e saborear aquilo, né? Mas a gente vê que não, que ele não faz isso. Pelo contrário, ele corre ao irmão, se joga ali no irmão para tirar o irmão daquela humilhação. Olha que bonito Esaú, né? Tem muita gente, às vezes a gente fala que deu perdão para a pessoa, que perdoou, mas na verdade às vezes a pessoa fica contente, né, do outro tá passando por dificuldade, tá sendo humilhado. Aí você fala, é porque fez aquilo comigo. Você vê que Esaú, ele desceu até o irmão para tirar o irmão daquela humilhação.
Então a gente vê que Esaú mostra, assim, ensina pra gente o que realmente é o perdão, né? Porque o perdão não é ele ficar parado olhando o outro se humilhar para ele, né? Porque se perdoou, tá perdoado. Então ele não precisa saborear nenhuma humilhação daquele que ele tem que perdoar, né? Então ele fica, ele viu que o irmão dele começou a se humilhar. Imagine, diante da caravana inteira dele e diante dos 400 homens que ele trouxe, ele viu que o irmão dele começou a se humilhar. Ele interrompeu aquela humilhação do irmão dele. Ele correu e foi lá, desceu ao nível do irmão, para não dizer que ele é superior ao irmão. Ele podia ter chegado até o irmão, levantado o irmão até o nível dele, para falar que ele é superior. Mas não, Esaú desceu e ficou no chão com Jacó. Então a gente aprende muito com Esaú, né, sobre o perdão, né? A gente vê que Esaú ensina que quem perdoa não precisa de reparação, porque Esaú vai mostrar isso. Esaú vai falar para Jacó: não, você não me deve nada. Porque Jacó acha que deve alguma coisa para Esaú. Mas a gente vai ver que Esaú vai falar que não, ô Jacó, você não me deve nada, você não precisa me dar nada, você não me deve nada. Então a gente vê que quem dá o perdão não precisa de reparação. Se você tá dando perdão, você não precisa de reparação. Agora tem gente que dá o perdão esperando uma reparação, né? Então aqui Esaú nos ensina isso, né? Perdoou, tá perdoado. Não tem aquela, né, de esperar algo. Ah, eu perdoei, mas faz alguma coisa por mim, mas me dá alguma coisa. Então não, Esaú não age assim. Esaú deixa bem claro: você não me deve nada, eu te perdoei. Então ele ensina muito pra gente nesse capítulo. Esaú deixa bem claro, porque a gente vai ver que Israel ele tenta dar ainda presentes para Esaú, mas Esaú deixa bem claro que a única coisa que ele quer de Jacó é o amor de Jacó. Ele não quer mais nada de Jacó. Jacó não tem que dar nada para ele, não precisa reparar nada para ele, a não ser o amor. Ele quer recuperar o afeto, recuperar o amor, recuperar o tempo que eles perderam como irmãos, né? Ele quer ser irmão realmente. Então a gente vê um Esaú que nos ensina muito nesse capítulo, né? E assim como ensina pra gente, deve ter ensinado muito também para Jacó, né? Jacó deve ter aprendido muito com Esaú. Ele achou que Esaú ia chegar lá com 400 homens querendo matar todo mundo. Então agora ele vê um Esaú correndo, impedindo ele de ser humilhado e se lançando no chão com saudade, correndo para tê-lo em seus braços. Então até Jacó deve ter aprendido muito com Esaú. Aí no versículo 5: e Esaú, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os filhos e disse: quem são estes contigo? E Jacó então disse: os filhos que Deus graciosamente deu a teu servo. Então aqui a gente vê a surpresa de Esaú, porque Jacó mandou mensageiros para Esaú, para avisar que ele estava chegando e ia passar por Seir, né? Só que Jacó não falou dos filhos, não falou da família dele. Jacó preferiu não falar quando mandou os mensageiros, né? Por precaução, para não atiçar o irmão, né? O irmão saber que ele tem filhos, ele preferiu ocultar essa informação. Então, até então é uma surpresa para Esaú, né? Então, por isso que Esaú fala: quem são esses contigo? Porque ele não sabia, ele sabia que Jacó tinha ficado 20 anos com Labão e que tinha muitos gados. Mas Esaú não sabia que ele tinha muitos filhos, né? Então agora ele vê aquele monte de criança, né? E com surpresa pergunta quem são aqueles, porque até então ele não sabia, né? Nos mensageiros, na mensagem que ele enviou para os mensageiros, não tinha essa informação dos filhos. Aí aqui a gente vê que Jacó humildemente responde para Esaú: são os filhos que Deus graciosamente deu ao teu servo, né? Então aqui Jacó mais uma vez reconhece, né, que ele é servo, está numa posição abaixo de Esaú. Então ele reconhece que Esaú é superior a ele mais uma vez. E aqui também ele fala, né, ele reconhece que ele não merecia nem aqueles filhos. Então aqui ele fala com uma tamanha humildade, né, para não parecer arrogante e falar: olha aí quantos filhos que Deus me deu, né? Porque às vezes, se ele falasse de alguma forma assim, talvez pudesse levantar até uma ira ali, né? Como os irmãos estavam ali voltando a se ver agora depois de 20 anos, às vezes Esaú podia falar: porque tá querendo falar que você teve mais filho do que eu? Então, para evitar qualquer situação assim, então Jacó vai e fala também, além de reconhecer, é claro, né, que ele não merecia,
e que Deus que deu de graça para ele, né, todos aqueles filhos, mas que ele não merecia, mas que a graça de Deus que o alcançou e concedeu aquela bênção para ele de ter tantos filhos. Aí no versículo 6, então as servas se aproximaram, ela e os seus filhos, e se curvaram para Esaú, né? Então veio Bila com Dan e Naphtali, e veio Zilpa com Gad e Asser, e se curvaram para Esaú. Aí no versículo 7, e Lia também com seus filhos se aproximaram e se curvaram. E depois se aproximaram José e Raquel, e eles se curvaram. Então a gente vê, veio Lia, né, com Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, né, que Lia tinha 7 filhos de Jacó. Aí no versículo 8, e Esaú disse, né, o que significa todo este rebanho que eu encontrei? Aí Jacó disse, isso é para encontrar graça aos olhos do meu senhor. Aqui, quando Esaú pergunta para Jacó, o que significa todo esse rebanho que eu encontrei durante o caminho? Porque enquanto Esaú estava vindo, Jacó havia mandado um monte de rebanho ir à frente dele para ir amaciando o irmão, né? Então ele tinha mandado um monte, presentes dignos de rei, ele tinha mandado em várias divisões, né? Para irem acalmando o ânimo de Esaú. Então Esaú agora pergunta, né? E o que significa todo esse rebanho que eu encontrei aqui pelo caminho, enquanto eu estava vindo, né? Aqui Esaú não está perguntando como se fosse ignorante, com alguma maldade com relação ao irmão, né? Ele não pergunta como se ele não soubesse, porque quando os mensageiros passaram por Esaú, os mensageiros falavam, olha, isso daqui é um presente do teu servo Jacó. Então ele sabia o que era aquilo. Então Esaú não estava perguntando na ignorância, ele sabia que aquilo eram presentes. Mas Esaú pergunta no sentido de falar, Jacó, para que isso? Jacó, para que você me mandou todos aqueles gados, Jacó? Tem necessidade disso, Jacó? Para que tudo isso de presente, Jacó? Isso, eu não tenho necessidade disso entre nós. Foi isso que Esaú quis dizer. Não foi que ele não sabia o que era aquilo. Ele sabia que aquilo que estava sendo enviado eram os presentes que Jacó estava dando para ele. Mas quando ele pergunta é nesse sentido, né? Quando ele fala. Porque no versículo 8, Esaú fala assim para Jacó. O que significa todo esse rebanho que eu encontrei, né? Ele está falando, para que todo esse rebanho que eu encontrei? Eu nem sou pastor, para que tudo isso, Jacó? Que palhaçada é essa? Que é isso aí agora? Tem necessidade disso? Foi tipo isso, ele falando isso para Jacó, né? Aí a gente vê que Jacó responde, né, diante dessa pergunta. Para eu encontrar graças aos olhos do meu Senhor, né? Então aqui Jacó fala, né, que todos aqueles presentes foram para encontrar o favor do irmão. Mas aqui Jacó não está falando como se estivesse comprando, né? Ele não fala, isso daí foi para comprar o teu favor. Não, não é isso. Ele fala assim como se fosse, foi uma forma que eu encontrei de expressar o meu amor e que eu quero muito te ver, para ver se os meus presentes, a demonstração do meu amor, fazem com que você me dê o favor de ver tua face. É como se ele falasse isso, Jacó, sabe? Não é que ele esteja comprando, eu mandei aqueles presentes para alcançar a tua graça. Não, não é como se ele estivesse comprando o irmão. Mas ele fala, eu mandei esses presentes porque em forma de amor, né? O amor que eu tenho por você, para que você veja, né, a minha consideração por você, a consideração que eu tenho por você, para que então eu alcance o seu favor e você me deixe ver a tua face. É como se fosse isso que Jacó estivesse falando. Aí no versículo 9, e Esaú então disse para Jacó, né? Eu tenho o suficiente, meu irmão. Guarda o que você tem para você mesmo. Nossa, a gente vê, né? Como Esaú era um homem contente com ele mesmo, né? Nossa, Esaú fala, não, você não me deve nada, meu filho. Não, eu tô bem, eu tô em paz, eu tô bem com a minha vida, não tá me faltando nada. Você não precisa me dar nada. O que você tem, guarda para você, meu irmão. Imagina, Esaú podia pegar, tomar proveito, né? Tanto dinheiro, né? Então Esaú podia tomar algum proveito, alguma coisa. Mas não, a gente vê que Esaú estava totalmente tranquilo. Então Esaú ensina muito, explica muito, né?
sobre o perdão, porque a gente vê que ele tá totalmente mudado, né? Fala, não, eu não preciso de nada, meu irmão, eu só preciso da sua presença, não preciso de nada, eu vim aqui só para te escoltar, eu vim aqui só para te receber, só tava com saudade, você não tem que me dar nenhum presente não, guarda para os teus filhos, meu irmão, é isso que ele tava querendo dizer, né? Não tira do leite dos seus filhos não, guarda para os seus filhos, eu não preciso de nada, meu irmão. Então, nossa, você vê assim, a graciosidade com que Esaú fala com Jacó, né? Porque Jacó mostra, quando ele fala com Esaú, uma reverência, né? Ele mostra um respeito, mostra um temor, até um temor pelo irmão ele mostra. Mas você vê que Esaú também mostra uma graciosidade. Nossa, Esaú mostra um carinho por Jacó. Né? Ele mostra algo assim também grandioso. Então os dois se tratam com muito respeito. E Esaú nesse capítulo ensina mais. Ele sobrepõe bastante Jacó, porque ele ensina muito nesse capítulo. Aí a gente vê no versículo 10. E Jacó então disse, né, quando Esaú falou, não, guarda para os seus filhos, né, eu não preciso de nada, eu tô bem, eu nem sei cuidar de animal, nem sou pastor, não, guarda para você. Aí Jacó fala, não, eu te imploro, se agora eu encontrei graça aos teus olhos, então recebe o meu presente da minha mão, porque eu vi a tua face, como se tivesse visto a face de Deus, e você teve contentamento comigo. Então aqui Jacó responde com firmeza que ele não quer, fala, não vai fazer falta para mim também, eu não quero. Aí ele fala, olha, se você me recebeu com tanto amor, se eu encontrei o favor dos teus olhos, de você me olhar com esse carinho, que nos teus olhos eu vejo o perdão, então recebe da minha mão o meu presente também. Se você realmente, se eu tô vendo em você tanto favor, aceita o meu presente também, porque para mim, eu ser recebido por você do jeito que você está me recebendo é como se eu estivesse sendo recebido por Deus, porque eu não acreditava que eu seria recebida assim. Eu não mereço ser recebida assim. Então a única pessoa que pode perdoar alguém a esse ponto que você está me perdoando é Deus. Então é como se eu estivesse na presença de Deus. Aqui ele não está blasfemando, não está querendo comparar Esaú com Deus. Mas ele tá reconhecendo que realmente o que Esaú fez, o que Esaú tá fazendo é algo tão difícil, mas tão difícil, que só é digno de um homem santo, que somente Deus pode perdoar na exatidão do que Esaú perdoou. Fala assim, nossa, eu talvez não perdoaria, como se Jacó estivesse falando isso, eu talvez não perdoaria. Então, você me recebendo do jeito que você está me recebendo, o contentamento que você está mostrando em me ver, é como se eu estivesse na presença de Deus. Então, por favor, receba, porque os meus presentes é como se eu estivesse presenteando a Deus também, porque eu tô tão feliz de você ter me perdoado, né? É como se Jacó estivesse falando isso. Aí no versículo 11, a gente vai ver a diferença de Jacó. Aqui é incrível, no versículo 11, a gente conhecia um Jacó que roubava a bênção dos outros. Ele era doido por uma bênção e era tão louco por uma bênção que até roubava a bênção dos outros. Agora a gente vai conhecer um Jacó que divide bênção. Então, a partir de agora, a gente vai ver de agora em diante que Jacó só vai dividir bênção. Então, Jacó não rouba mais bênção de ninguém. Jacó é tão abençoado que ele divide a bênção dele com outras pessoas agora. A gente vai ver que mais pra frente ele vai dividir a bênção dele com o faraó do Egito. A gente vai ver que ele vai dividir com Manassés e Efraim. Então agora é um homem que é tão cheio de bênção que ele divide a bênção dele. Olha a diferença, né? Um homem que antes roubava a bênção dos outros. Ele queria tanto uma bênção que roubava a bênção. Quem aparecesse com uma bênção na vez dele, ele roubava. Então agora não. Agora ele já é um homem que ele dá. Ele tem tanta bênção dentro dele que ele dá da bênção que ele recebeu. A gente vê a diferença já de Jacó aí, ele já começa a mudar daí, né? Então olha que incrível, no versículo 11 a gente vai ver que ele quer partilhar da bênção dele com o irmão dele, com Esaú. Ele vai falar pro irmão dele, ai meu irmão, eu fui tão abençoado, tudo isso que eu te trago é a bênção de Deus sobre a minha vida, porque eu não merecia.
eu não merecia nenhum desses gados, eu não merecia nada disso. Tudo isso é a bênção de Deus na minha vida. Então, assim como Deus me abençoou, permite que eu te abençoe com minha bênção. Deixa eu repartir com você a minha bênção, a bênção que Deus me deu, deixa eu repartir com você. Então, é isso que Jacó fala no versículo 11, né? A gente já vê como aquele que cria a bênção só para si, roubava a bênção do outro para pegar só para ele a bênção, agora divide a sua bênção, né? É um Jacó totalmente alterado, né? Totalmente mudado realmente. Aí no versículo 11 diz assim: toma, eu imploro a minha bênção que te trago, porque Deus agiu graciosamente comigo e porque eu tenho o suficiente. Então Jacó insistiu e Esaú o tomou. Então aqui quando Jacó fala, toma, eu rogo-te a minha bênção que te trago. Então ele fala, eu fui abençoado. Deus me abençoou. Eu não tinha que ganhar nada disso. Essas ovelhas, esses bodes, tudo isso que eu tenho, eu não tinha que ter nada disso. Deus me deu essa bênção, Deus me agraciou com isso. Então deixa eu repartir com você a bênção que Deus me deu. Eu tô te dando algo que Deus me deu e eu quero dividir com você. Então, olha que incrível, né? Como é significativo. O homem que roubou a bênção do outro não só devolve a bênção que ele roubou, como dá a bênção que ele recebeu também. Ou seja, ele está restituindo para Esaú o que ele roubou de Esaú, a bênção que ele roubou de Esaú, e ainda está dando parte da bênção que ele recebeu para Esaú. Ele ainda está abençoando Esaú. Então a gente vê um Jacó totalmente mudado, realmente um Israel, né? A gente vê um homem diferente aqui, né? Então agora ele não só restitui o irmão ao estado anterior, como ele ainda dá além do que o irmão dele tinha, né? Porque ele dá a bênção que Deus derramou sobre ele, ele dá também sobre o irmão. Então ele fala, por tudo que eu te causei, né? Eu te restituo a tua bênção, mas por tudo que eu te causei, eu quero te abençoar também. Então, se tudo isso que eu recebi, eu não merecia. E eu só recebi porque eu roubei a tua bênção e fugi daqui. Então toma parte, porque não era uma parte pequena que ele deu, não, era uma parte grande, a gente viu, era mais de 550 animais. Então ele fala, toma parte do que eu recebi. Então ele deu algo grande, assim, ele deu uma bênção grande para Esaú, né? Aí no versículo 12 a gente vê, então Esaú falou para Jacó, partamos, né? Vamos embora agora e eu vou na tua frente. Então aqui a gente vê claramente que o propósito de Esaú com 400 homens não era matar a caravana de Jacó. O propósito de Esaú com os 400 homens era escoltar Jacó. Mas é aquilo que a gente falou, a consciência é nossa maior inimiga, né? Nossa cabeça é nossa pior inimiga. Se a gente não tomar conta da nossa cabeça, se a gente não cuidar da nossa cabeça e da nossa consciência, elas nos acusam. A gente não precisa de ninguém para nos acusar. Nossa própria consciência nos acusa. E era isso que estava acontecendo com Jacó. Porque aqui no versículo 12 deixa bem claro que Esaú, o que deve ter acontecido? Os mensageiros, primeiro foram só mensageiros sem nenhum bem. Foram lá em Seir para avisar que Jacó tá vindo para lá. Aí quando os mensageiros voltaram, falaram, seu irmão tá vindo. Ele falou que você tá indo para lá, beleza, mas ele tá vindo com 400 homens, né? 400 soldados, mas era para escoltar Jacó. Como Jacó mandou mensagem falando que ele era um homem que tinha muitos gados, que ele não precisava se importar com a herança dele, que ele não ia pegar nada de Isaac, que ele não veio para tomar bênção de ninguém, para tomar primogenitura de ninguém. Então, como ele falou isso, então Esaú pensou, então ele deve estar com um grupo grande de pessoas, né? E ele é só um pastor. Meu irmão, ele não tem coisa de guerra, né? Eu sou o guerreiro, né? Eu e meus homens, e meu irmão é só um pastor. Imagina um pastor com seus gados tudo andando por aí nessa estrada, né? Nesses caminhos, sendo peregrino é perigoso com tanto gado. Aí ele quis escoltar o irmão. Aí ele veio com 400 homens para escoltar Jacó. Mas quando Jacó ouviu a mensagem falando que ele estava vindo 400 homens, a consciência de Jacó pesou. E assim, quando a gente tem alguma coisa errada e a gente não se resolve, realmente o julgamento que a gente tem, a gente passa a achar que o outro vai fazer o julgamento que a gente tem. E realmente, Jacó, no lugar, para ele ter aquele julgamento, no lugar de Esaú, ele não teria feito como Esaú fez.
Porque a gente começa a dar para o outro aquilo que a gente faria, né? A gente coloca o outro na posição daquilo que a gente faria. Então, até aquele momento, antes de encontrar com Deus ali naquela luta, Jacó tinha certeza que Esaú estava vindo para exterminar todo mundo. Jacó achava que ia sumir do mapa. Então, quando você pensa uma coisa de alguém, é porque geralmente você faria aquilo. Tanto que dizem que as pessoas inocentes, elas sofrem muito, porque elas são lesadas. Às vezes a gente é muito ingênuo, as pessoas passam a perna na gente, porque a gente acha que o outro é igual a gente é bom, aí acha que o outro é bom também, aí o outro vai dar uma rasteira, porque normalmente a gente acha que o outro é igual a gente. Então aqui nesse ponto, Jacó devia estar achando isso, se fosse comigo eu faria isso, a pessoa merece isso, então eu vou morrer, não sei o quê. Então Jacó devia estar nesse pensamento. Porém a gente vê que Esaú já não, Esaú já tinha sido trabalhado, né? Esaú já tinha perdoado, né? Mas a gente vê que Jacó vivia o mais difícil do perdão, né? O mais difícil dos perdãos, né? Que é perdoar a si mesmo. Porque Jacó não havia se perdoado. Esaú havia perdoado Jacó, mas Jacó não tinha se perdoado. Então, o processo mais difícil de Jacó foi perdoar a si mesmo. E ele só conseguiu perdoar a si mesmo realmente quando ele se conciliou com o irmão. Porque a gente vê, mesmo depois do encontro que ele teve com Deus, ele não havia se perdoado. Porque ele ainda achava que ele era merecedor da morte. Que ele separou até a família dele por ordem de afeto. E ele passou na frente, se ajoelhava 7 vezes porque ele achava que ele era merecedor de afeto. Ele só conseguiu se perdoar quando ele viu que o irmão dele o perdoou. Aí quando ele conseguiu pedir perdão para aquele que ele machucou, para aquele que ele magoou, aí ele conseguiu se perdoar. Então a gente vê que o maior desafio de Jacó era o perdão, né? Ele precisava daquele perdão, né? Era a bênção completa dele, era aquele perdão. Mas para ele se perdoar, ele precisava fazer o pedido do perdão, ele precisava, né, colocar as coisas no devido lugar, porque quando você tem que pedir perdão para alguém, é porque você tirou alguma coisa do lugar que ela devia estar, né? Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa em alguma posição que não deveria estar. Então aqui Jacó recoloca as coisas no seu devido lugar. Então ele consegue se perdoar e obter o perdão de Esaú, porque ele colocou as coisas como elas deveriam estar, né? Então a gente vê que Jacó, com toda essa atitude dele, em prestar reverência, em chamar seu irmão de Senhor, ele está reparando um erro, ele está colocando as coisas no devido lugar, porque durante esses 20 anos as coisas não estavam no lugar. Então, quando houve o encontro, como as coisas não estavam no lugar ainda, Jacó não havia se perdoado, porque ele não sabia se o outro ia perdoá-lo. Como que ele pode perdoar se aquele que foi ofendido não o perdoou? Ele fala, como que eu vou... seria até hipócrita, né? Como se o dor do outro não fosse nada. Então aqui a gente vê que Jacó é um homem cheio de justiça, né? Ele consegue experimentar a justiça. Então ele conseguiu sentir a dor de Esaú, e ele não conseguia se perdoar, até então ele não se perdoou. Aí quando Esaú perdoou, ele se perdoou. Porque não tem como você se perdoar sem antes você ser perdoado. Como você vai se perdoar se o ofendido não te perdoou, né? Como que o seu perdão vale mais do que o do ofendido, né? Porque realmente é como se você falasse que a ofensa não foi nada. Então quem tem que te perdoar é o ofendido, e depois você se perdoa sobre aquilo que você fez, né? Então aqui Jacó nos ensina algo precioso, né? E a palavra mesmo nos diz, né? Para que nós sejamos perdoados por Deus, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar o quê? Perdoar a quem nos magoou e a nós mesmos. Mas para que nós tenhamos o perdão interno, nosso perdão, Jacó que nos ensina que nós primeiro temos que colocar as coisas no seu devido lugar. Temos que primeiro receber o perdão do ofendido, porque é impossível você se perdoar sem saber se o ofendido ainda está ofendido. Como que você vai se perdoar se a pessoa ainda está ofendida? Então, para você se perdoar, o ofendido ele tem que ter te perdoado, né? Como que o seu perdão é mais forte do que aquele que sofreu o dano? Então, você tem que reparar aquilo que foi feito, e foi assim que Jacó fez. Jacó reparou o dano, colocou as coisas no seu devido lugar,
e pediu perdão, né? Não claramente, mas ele foi perdoado, obviamente. Esaú deixou isso bem claro, e só assim ele conseguiu ter paz e se perdoar, né? Então agora a gente vê no versículo 13. Ah, e tem outra coisa também. Aqui tem muita gente que fala que Esaú deve ter sido mudado por Deus por conta da luta que Jacó teve com Deus, que Deus teve com Jacó, né? Porém, eu acho que não, eu acredito que não. Por quê? Porque a Bíblia faria questão de falar. Porque quando foi Labão, a Bíblia falou que Deus foi e falou com Labão, que não era para tocar em Jacó. Se o perdão de Esaú fosse advindo dessa luta que teve, a Bíblia falaria também, porque seria algo importante para falar. Mas se a Bíblia não fala, é que realmente eu creio que ele saiu nessa disposição de escoltar o irmão dele. Ele veio já na intenção de... Ele já tinha netos, era um homem já, né, que ele tinha família. Apesar dos dois terem a mesma idade, a gente lembra que Jacó começou já velho, a família dele, né? Ele começou com 80 e poucos anos, a família dele. Agora, Esaú começou com 40. Então, Esaú e uma família mansa, a pessoa, filhos acalma a pessoa, netos acalma a pessoa. Então, você começa a descobrir o amor ali, por meio da tua família, né? Então, Esaú já tinha sido trabalhado. Jacó já demorou um pouco mais de tempo, né, para ele conseguir ter a família dele. Agora Esaú já tinha mais tempo com a família dele. Então eu acredito realmente que ele tenha saído de Seir com o intuito de escoltar o irmão, mas não com o intuito de matar. Porque se fosse esse o intuito, creio eu que a Bíblia deixaria clara que Deus manifestou alguma coisa ali para que algo mudasse. Mas eu acredito que não, eu acredito que realmente, até pelo desespero de Esaú, ao encontrar Jacó, que ele se lança, chora ali e fica naquele cuidado. Ele tem um cuidado com Jacó, ele quer escoltar Jacó, ele tem um cuidado enorme com Jacó, como se Jacó fosse sumir mais 20 anos. Então, eu acho que realmente não tem nada a ver com essa luta, né? Essa luta teve mais a ver com a mudança de Jacó. Eu acho que assim, foi mais com relação a Jacó do que qualquer outra pessoa. Quem precisava ser tocado, quem precisava ser mudado era Jacó. Então aquela luta foi sentida por Jacó, mas não teve reflexos assim. Eu creio que assim, porque Jacó era um alto potencial para Deus, né? Porque dele viria a semente, né? Só que ele tinha que ser trabalhado ali, né? Então, para vir dele a semente, né? E não só a semente, Deus sabia que estava perto já do povo ir para o Egito, de ficar 400 anos lá. Então Deus tinha que trabalhar muito bem esse homem. Esse homem, ele tinha que dar um fundamento para as 12 tribos, né? Porque lá em Abraão, Deus já fala, ó, seu povo vai sair do Egito como escravo. Então Deus já sabia que estava perto de cumprir isso. Então Deus precisava trabalhar muito bem Jacó, né? Forjar muito bem o caráter de Jacó. Então a gente vê que por isso esse interesse também dessa luta, né? Deus tinha que lutar com Jacó para Jacó acordar, né? Jacó tinha que confiar, né? Porque Jacó era o patriarca ali das 12 tribos, né? As 12 tribos vêm de Jacó. Então a gente vê que agora realmente Jacó morre e nasce Israel, né? Israel é um homem totalmente diferente que realmente vem cheio de Deus, tanto que agora um povo inteiro vai ser denominado pelo nome dele, né? Vai ser agora o povo de Israel. Igual você vê, a gente vai ver mais pra frente, que antigamente Jacó falava, o Deus de Abraão e o Deus do meu pai Isaac. Ele jurava até pelo temor de Isaac, porque ele não conseguia jurar pelo temor dele, né? Porque Jacó ainda não confiava em Deus. Então agora a gente vai ver que não só ele confia em Deus, como ele passa, né, o Deus passa a ser o Deus de Israel, né? Então, nossa, ele passa a ser referência do Deus. Então a gente vê que incrível, né? Como o Jacó cresceu, né? Ele passa a ser o Deus de Israel, né? A referência de Deus é Israel, vira o povo de Israel. Até hoje tem um país chamado Israel. Então, assim, ele leva assim
todo o povo, né, toda a descendência dele pega com isso, com essa mudança, né? Não é só um nome, mas é a mudança do caráter de Jacó, porque através dessa mudança do caráter de Jacó, começa a doutrinar, a falar desse Deus para as 12 tribos, porque as 12 tribos vêm de Jacó. Então as 12 tribos já começam a ser doutrinadas ali em Jacó. Então a gente já vê uma mudança extraordinária, né? Aí no versículo 13, diante do convite de Esaú, né, que Esaú fala, ai, vamos embora, meu irmão, né, a gente vai te escoltando. Aí Jacó recusa, porque Jacó fala, ai, as crianças são pequenas, são frágeis, né, elas não aguentam andar muito, né, e eu tenho gados, os gados também não aguentam, e os gados têm cria, eles dão a amamentação, né? Eles dão leite, né? Ainda tudo. E se eles forem caminhar demais, o gado vai acabar morrendo, eles não aguentam, né? E realmente a gente vai ver que quando eu andava assim com muitos gados, você precisava andar um pouquinho, parar, abrir tenda, parar para descansar, os gados descansarem tudo. Andava mais um pouquinho e parava. Não podia andar 30 dias sem parar, né? Porque o gado não aguentava. E ele tinha criança pequena também, não aguentaria. Então ele fala isso: os seus homens tá numa cavalaria, estão no cavalo, são homens de guerra, então eu não quero atrapalhar vocês, eu não vou ficar segurando vocês aqui porque o nosso passo é lento, tem criança, tem gado, então a gente é lento aqui, a gente precisa ficar parando, então vai indo porque eu não quero atrapalhar, né? Aí Jacó fala isso. Nessa época, o Ruben, que é o filho mais velho de Jacó, tinha uns 12, 13 anos. E José, que era o mais novo, tinha uns 5, 6 anos, mais ou menos, nessa época. Aí no versículo 14, diz o seguinte: que o meu senhor, rogo-te, passe adiante de seu servo, e eu seguirei calmamente, de acordo com o passo do gado que vai na minha frente, conforme o passo dos meninos, até que eu alcance o meu senhor em Seir, né? Então aqui a gente vê, né, realmente que ele continua falando o senhor, sempre trata o irmão com o senhor, mesmo depois do perdão, né, ele continua falando em senhor, e ele fala, não, é melhor ir na frente para a cavalaria, né, eu vou indo lentamente, né, com o meu bando atrás, né, com os gados, para que nenhum dos meus gados morra, né, para que nenhuma das minhas crianças passem mal. Aí no versículo 15, e Esaú então respondeu, né, permita-me então deixar com você alguns dos meus homens, né. Aí Jacó responde, que necessidade tem? Permita-me encontrar graça aos seus olhos apenas, né? Então, aqui Esaú fala, então, já que você não quer me atrasar, deixa eu deixar pelo menos uns 15 homens aqui com você, né? Para você ter pelo menos alguém com poder de espada aqui, né? Aí Jacó fala, não, que necessidade tem não. A gente vê aqui que Jacó é bem confiante, tá bem confiante com Deus também, e também não quer dar trabalho pro irmão, né? Fala, não precisa não, fique em paz, fica tranquilo. E o que é mais importante para mim é ver o teu favor, né? Ver que você tá me recebendo bem, ver nos teus olhos que você tá tendo alegria em me ver, isso é o que é mais importante para mim. Eu já tive isso, eu não preciso de mais nada. A única coisa que eu precisava de você era isso, né? Aí Jacó tá dizendo isso. Aí no versículo 16, assim Esaú retornou daquele dia no seu caminho para Seir, né? Então Esaú vai e volta para Seir. Seir é a terra de Edom, né? Onde fica todos os edomitas, a descendência de Esaú, né? Que Esaú é Edom, a descendência de Esaú são os edomitas. Seir não é um lugar na terra prometida. Então, depois o povo de Israel não vai pegar a terra do Esaú. Não é dentro da terra da promessa. Aí no versículo 17. E Jacó então viajou para Sucote e construiu para si uma casa, e fez habitações para seu gado. Por isso o nome do lugar é chamado Sucote. Sucote significa tendas. O que acontece? Jacó mudou o percurso, mudou o caminho. Jacó estava aqui em cima, né, no Val de Jaboque, aqui. Aí aqui no meio tem o Mar Morto. Aí ele ia por esse caminho aqui. Ele indo por esse caminho, tem como ir por esse caminho, tem como ir pela direita do Mar Morto e tem como ir pela esquerda do Mar Morto. Aí ele ia vir pela esquerda do Mar Morto, ia seguir a esquerda do Mar Morto, ele ia passar por Seir e ia chegar a Hebron, que é a casa do pai dele. Esse era o caminho mais rápido para se fazer, que seguia o caminho da estrada real. Era o caminho mais rápido para se chegar até Hebron.
A estrada real é dada esse nome porque foi a estrada que aqueles reis, 4 reis, percorreram contra os 5 reis, na guerra que teve contra Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim. Aí é esse percurso. Só que é um percurso que não é muito bom para fazer com gados, realmente. É uma estrada, né? Com gados você tem que parar, não dá para seguir reto assim na estrada. Então você faz o quê? Ele depois mudou de ideia. Ele não quis ir por esse caminho, então ele veio por esse caminho. Por esse caminho, ele encontra um monte de cidades. Tem um monte de lugares por esse caminho. Nesse daqui é a estrada, é muito mais rápido, né? Pelo caminho que ele ia antes era muito mais rápido, pela esquerda, era muito mais rápido, ele passaria ali o Mar Morto pela estrada real e chegaria a Seir, depois entraria em Hebron, porque Seir faz divisa ali, né? Então ele faz divisa com Berseba. Aí depois ele iria de Berseba para Hebron. Provavelmente nessa época, Jacó achava que o pai dele ainda morava em Berseba, porque Berseba é ali do lado de Seir, né? Então ele ia dividir aqui, ia pela esquerda, ia passar por Seir e ia chegar em Berseba. Só que essa altura do campeonato, Isaac não morava mais em Berseba, Isaac morava em Hebron, porque a gente vai ver que a Rebeca morreu, né? Aí provavelmente depois da morte de Rebeca, Isaac deva ter ido para Hebron, provavelmente. Na Bíblia não fala exatamente, mas provavelmente deva ter sido isso. Aí agora ele muda, ele não vai mais pela esquerda, que é o caminho mais rápido, porém é uma estrada, não tem como ficar parando e abrindo tenda na estrada. Ele vai pelo outro caminho. Aí pela direita ele para em Sucote, né, que é a cidade mais próxima. Então ele devia estar muito cansado, o gado dele devia estar muito cansado, então ele para no lugar mais próximo que tem, que é Sucote. Só que a gente vê que lá não deve ser uma parada muito demorada, deve ser uma parada rápida de dias. Então ele parou lá, construiu a tenda, a habitação só para descansarem, né? E depois foi embora. Aí no versículo 18 a gente vai ver que deixa claro, né, que a única parada real que ele teve foi em Siquém. Aí no versículo 18 diz: e Jacó veio a Salém, uma cidade de Siquém. Essa Salém não é a Salém de Melquisedeque, é outra Salém, porque a gente viu que Melquisedeque era rei de Salém, não é a mesma. Essa é uma cidade dentro de Siquém. Aí Siquém, né, ele veio até Salém depois de Sucote, e ele veio e ficou lá morando em Salém, uma cidade de Siquém, que está em Canaã. Essa é uma das terras da promessa. Quando ele veio de Padã Arã, a gente vê que aqui no versículo 18 fala que quando Jacó veio da casa de Labão em Padã Arã, ele parou na cidade de Salém, em Salém, uma cidade de Siquém. Aqui fala que é a primeira parada de Jacó, porém a gente sabe que não foi a primeira parada. Jacó parou primeiro no Monte Gileade, onde ele teve um encontro com Labão, e depois ele parou no Val de Jaboque rapidamente, que teve um encontro com Isaú e com o Deus, né, o anjo de Deus. Depois ele teve uma parada em Sucote. Porém, quando a Bíblia fala que ele parou de Padã Arã, ele veio e parou só em Siquém, significa que ele teve uma parada ali com intenção de estadia longa. Então significa que Siquém ele tinha realmente uma intenção de ficar bastante tempo. Ele não queria ficar só alguns dias, ele queria ficar mais tempo em Siquém. Então é por isso que fala que de Padã Arã ele veio e parou em Siquém. Ele parou em outras antes, mas ele não tinha intenção de uma parada longa, né? Aqui não, ele já tem intenção de estadia, né, de morada ali. Aí ele armou a tenda dele ali diante da cidade. Aí no versículo 19 diz o seguinte: e ele comprou uma parte de um campo, onde havia armado sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então a gente vê que Hamor era o rei dali, né, o governador, o rei ali da cidade de Siquém, e o filho dele se chamava Siquém. Então a cidade tinha o nome do filho dele, que é Siquém. A gente vê que ele comprou o local para ele morar por 100 peças de dinheiro. Aí a gente pensa, nossa, Deus prometeu que ia dar aquela terra para eles, né? Ele não acreditou que Deus ia dar terra para eles, porque ele comprou, né? Porque Abraão só comprou uma sepultura. Isaac viveu a vida inteira e não comprou terra nenhuma. E Abraão Jacó tá comprando para morar, né?
Mas aqui ele não está desobedecendo a Deus, ele não está querendo antecipar uma propriedade para ele que Deus falou que daria futuramente. É que aqui ele está comprando a paz dele. Para ele ficar nesse lugar e ter paz, ele teria que comprar o local. Então ele compra a paz. É como se ele estivesse comprando a paz dele. Não é que ele está comprando porque ele queria ter uma propriedade e está desobedecendo a Deus, né? Porque Deus já falou que ia dar aquela terra para ele. Então ele está comprando, na verdade, uma propriedade que vai ser dele futuramente, né? Vai dar descendência dele. Mas não é isso. Não é que ele não está crendo. É que naquele local, para ele ter paz, ele tinha que comprar a paz. Então ele comprou um pedaço de terra para não virem perturbar ele. Porque essa altura do campeonato, Israel já era muito grande, ele era grande em gados, era grande em pessoas, então ele era um homem que incomodava o espaço que ele pegava, então não tinha como ele pegar um espaço pequeno, então qualquer lugar que ele fosse podia fazer falta, né, aquele local. Então, para garantir a paz dele e do povo dele, ele comprou. Para que não tivesse problema, ele comprou ali o local. Mas não é que ele está desobedecendo a Deus, é que ele comprou só para garantir a paz. Comprou a paz deles, né? Aí no versículo 20 diz: e ele ergueu ali um altar e chamou Eu Elohei Israel, que significa o Deus de Israel. Então a gente vê, né? Aqui, quem nomeou esse altar foi Jacó. Então a gente começa a ver que a confiança de Jacó já muda, né? Porque até então Jacó nunca falava Deus dele, né? Ele nunca se referia ao Deus dele. Ele sempre falava: o Deus, eu juro pelo Deus do meu pai e eu juro pelo Deus do meu avô. Agora não, ele já fala que o Deus é dele. Ele fala: eu juro pelo meu Deus, o Deus de Israel. Então agora já é outra, ele já tomou para si o Deus, né? Então você já vê que ele já passa a ser referência de Deus, né? E então você já sente assim uma mudança na confiança, na fé, no posicionamento dele, né? Então o homem mudou realmente, virou Israel. Então agora a gente encontra um outro homem. Ele não fala mais sobre o temor de Isaac, sobre Deus de Abraão e Deus de Isaac. Agora é Deus de Israel. Então hoje a gente termina aqui o estudo e amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 34. É um grande capítulo, também um grande questionamento, porque muita gente fala que Diná foi estuprada, então a gente vai ver, será que ela foi mesmo ou não? A própria palavra responde. Aí a gente vai ver isso amanhã, que a própria Bíblia nos diz se ela foi estuprada ou não, se foi consensual. Aí a gente vai ver amanhã, tá bom?